Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Tivemos uns probleminhas aqui, mas vamos continuar. Como eu estava falando, né, eu acabei mudando a questão aqui dessa live, e nós vamos então aplicar a lei do reino. Eu estava falando sobre a questão de aplicar o reino dos céus sobre a nossa vida, em todo e qualquer ambiente. Eu estava falando que há áreas da minha vida, da tua vida, que precisa ser aplicada às leis do reino. As leis do reino precisam prevalecer, porque no reino há justiça, no reino há verdade, porque a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então, algumas áreas da minha vida não estão boas, precisam melhorar com a minha fé e com a aplicação da palavra de Deus, da palavra dos céus, da palavra do reino. E não é coisa fácil, não é coisa fácil, mas que em nome do Senhor Jesus, essa manhã, eu quero deixar aqui uma breve palavra para o teu coração, para nós iniciarmos a nossa semana com uma visão diferenciada. Eu estava falando há minutos atrás também sobre a questão da minha visão, da tua visão, da nossa visão e da visão dos céus. Aplicar a visão do céu, a visão do Senhor, a visão do reino, aplicar a palavra de Deus, porque o que eu penso, o que você pensa, nem sempre está de acordo com a vontade de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que os pensamentos do Senhor não são os meus, não são os teus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. O Senhor diz que os pensamentos dele são mais altos, os caminhos dele são mais altos. E a Bíblia também vai falar sobre coisas reveladas e coisas não reveladas. Aquilo que não nos foi revelado é mistério de Deus, é coisas para Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus, ele quer se revelar ao seu povo. Ele se revela ao seu povo, mas precisa haver o quê? Uma busca. Eu preciso buscar, eu preciso preparar. Justamente eu preciso preparar a minha mente, o meu coração. Eu preciso preparar o templo para o Senhor. Porque de fato eu não posso estar com um pé na igreja, um pé no mundo. Eu não posso andar ora na luz, ora nas trevas. Eu não posso, ora sou de Deus, ora não sou de Deus. Então eu preciso focar na palavra. É a palavra que me dá a direção. É a palavra que funciona como bússola. Não me deixa perder o caminho, não me deixa me perder no caminho. Há pessoas que se perdem no caminho e há pessoas que perdem o caminho. Há pessoas que deixam de acreditar no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, e passa a acreditar em fábulas, em outras coisas. Esse perdeu o caminho. Mas há aqueles que se perdem no caminho. Estão caminhando, estão na igreja, falam como cristão, andam até parecendo cristão, mas os pensamentos estão longe. E algumas atitudes, porque pensamentos geram vontade, geram desejo. Pensamentos geram atitude. E atitudes condiz muitas vezes se estamos ou não. É as atitudes que vai dizer se eu estou em Deus ou não, se eu estou em Cristo ou não. Eu sempre estou ali me analisando, porque uma hora ou outra eu tenho que bater na mesma tecla. E a tecla é essa, tá? Que a carne milita contra o espírito. A carne insiste em fazer a sua vontade. E eu e você, então, já não vivemos mais na carne, vivemos no espiritual. E quando eu digo que já não vivemos mais na carne, não é que nós não vivemos nesse corpo físico, mas nós ficamos dando vazão às vontades, às concupiscências da carne, aos desejos carnais. Não ficamos nos entregando às paixões da carne, mas sim estamos pautados na palavra do Senhor. E na palavra do Senhor nós meditamos de dia e de noite. Esse é o conselho da palavra, para que nós meditemos nela de dia e de noite. Não é coisa fácil, não, mas também não é impossível. Eu quero então convidar você para só um breve pensamento, sabe, dentro das Escrituras. Está lá em Lucas capítulo 9. Em Lucas capítulo 9 vai falar sobre a missão
dos 12. A missão dos 12. E diz assim, ó. E convocando-os, seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E invocou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saíres. E se em qualquer cidade vos não receberem, sair vós dali, sacode o pó dos vossos pés e testemunha contra eles. E saindo eles, percorreram a todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo cura por toda a parte. Sabe, eu fico aqui meditando e pensando nessa questão. Que Deus, Jesus, seu Filho, olha, nos preparou os discípulos, preparou os apóstolos, Ele preparou-os. Então a palavra do Senhor me prepara e me envia. Então aqui está falando de enviar, missão. Eu saí em uma missão e eu saí debaixo de avisos. Aqui fala, por exemplo, essas questões aqui, tudo que prende ao homem. O homem aqui, ele se preocupa, sim. Ele se preocupa com as coisas que ele tem que deixar. Ele se preocupa também com o que ele vai comer. Ele se preocupa também com o financeiro, sabe? Aí o Senhor está dizendo para não levar, para não se preocupar. Ele se preocupa com as vestes, ele se preocupa. Mas quem vai seguir a missão de Jesus tem que confiar em Jesus e sair sem a preocupação, somente com uma ciência que está indo para uma missão. E a missão é pregar o Evangelho. E o Evangelho, já diz a palavra, não é nem comida, nem bebida. Gozo, paz, alegria no Espírito Santo. A Bíblia também vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não se apegar também com essa questão, eu tenho que ter, eu quero ganhar, eu quero... Enfim, o dinheiro, a preocupação com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir, pode sim me atrapalhar. Existem pessoas que entram no Evangelho com uma visão errada, com uma visão de ganho. Que ganho é esse? Olha, senão o reino. Que ganho é esse? Senão a salvação. Que ganho é esse? Senão a vida eterna. Mas algumas pessoas entram verdadeiramente com esse pensamento, que agora eu vou ganhar dinheiro, que agora eu vou ficar bem, eu vou comer sim o melhor dessa terra, vou ter bons carros, vou ter boas casas, vou ter boas moradas, vou ter boas vestes, eu vou isso, eu vou... Ei, cuidado! Porque essa é uma visão errada do que o Evangelho fala. O Evangelho se trata de salvação. O Evangelho se trata de buscar o que se perdeu. Olha, por isso que no início nós vemos que Deus criou o mundo e Deus formou Adão, e de Adão, da costela de Adão ele formou Eva e tal, e eles pecaram. E aí então agora eles se perderam do caminho. O caminho que Deus tinha para eles era um caminho de vida eterna. Você sabia que ele era para ser eterno? A morte só entrou com o pecado. Por isso que a Bíblia também vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Então imagine você que lá no Éden eles eram eternos. Não tinham plano, por exemplo. Não era o combinado simplesmente criar uma criação fadada para a morte. Não, era para a vida eterna. Mas criou-se essa criação, Deus criou-nos com a liberdade, com o livre-arbítrio, mas debaixo de uma ordenança.
comerás disso, comerás daquilo, olha, crescei, multiplicai-vos e tal. Só que deste fruto da árvore do conhecimento acerca do bem e do mal, não é para comer, não é para mexer. Olha, somente um item foi dado ao homem não fazer. E infelizmente Eva vai e come do fruto, oferece para Adão, Adão vem, come do fruto, e então o pecado entra no mundo. O pecado entra no mundo e agora o homem está sendo regido pelos seus desejos, está sendo regido pelo seu pecado. E ele está então agora perdido no caminho. Então Deus envia seu filho agora. Aí o seu filho vem também, porque agora o homem estava então escravizado pelo pecado. Agora então o homem precisava então de um pagador, de alguém que tomasse o seu lugar, de alguém que tomasse. E veio Jesus como cordeiro. Aí a gente já conhece essa história, mas eu quero só reforçar para chegar no ponto onde eu quero chegar com você. Então nós vamos entender aí que depois que o homem se perde, a visão de Deus é resgatar. Deus já sabia de tudo. O cordeiro já estava pronto, mas agora Deus quer resgatar, Deus quer trazer para ele, Deus quer trazer de volta o homem que se perdeu. Então nós vamos perceber agora que a vinda de Jesus, a missão de Jesus é salvar. Nós vamos entender agora então que a missão de Jesus é libertar, que a missão de Jesus é curar, porque com o pecado veio escravidão, com o pecado veio enfermidades, com o pecado veio tudo que nós temos por ruim. A desobediência traz tudo isso que você e eu classificamos como ruim. De Deus, a Bíblia diz que tudo que provém de Deus é bom. Então, o que proveio do pecado é mal. Não tem nada bom no pecar, não tem nada bom na desobediência. E nós vamos então, no decorrer da nossa vida, perceber isso. Aí eu quero convidar você a entender que a minha missão como cristão, que a tua missão como cristão, é pregar o Evangelho. E para pregar o Evangelho, precisamos compreender o Evangelho, sabe? Ainda que na superfície, alguns compreendem o Evangelho com mais profundidade. É onde a palavra nos aconselha, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É necessário conhecermos a verdade. A verdade é que há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E nós vamos entender que cada um tem o seu posto. No início nós vemos a Trindade junto, sabe? O Espírito pairava sobre as águas, né? Sobre o abismo, né? E aí Deus disse, haja luz. Aí nós vemos que também no início o processo de salvação do homem começa. Então o homem começa a sua vida, mas aí daqui a pouco chegam os profetas anunciando que virá o Messias. Olha, já no Éden, o Senhor já começa a dizer, sabe, que virá aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Nós vamos entender então, sabe, na palavra, sabe, quem é quem. Nós vamos entender na palavra qual é a nossa posição agora. Então eu e você precisamos ocupar o nosso lugar. E que evangelho é esse que me é oferecido? Um evangelho de salvação. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor veio para os seus também não o receberam. Mas a todos que o receberam ele fez ser chamados filhos de Deus. A Bíblia diz então que mesmo ele fazendo sinais, a Bíblia diz que alguns chamavam ele, dizendo que ele agia em nome de Belzebu, sabe, que ele era endemoniado, e que alguns chamavam Jesus não de filho de Deus, mas o tinha como um simples profeta. E quando eu falo simples, é comparado ao filho de Deus. Comparado um profeta ao filho de Deus, o profeta é algo simples, mas Deus é Deus, o Filho é o Filho. Então nós vamos entender que ao longo também dessa caminhada de missão, nós temos que explicar ao povo quem é quem. Temos que explicar quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito. Temos que explicar o problema do pecado, aonde se originou o pecado. Temos que entender e explicar para as pessoas aonde o pecado nos leva. Que o pecado corrompe, que o pecado mata e que o salário é a morte. E nós vamos entender também mais para frente, Deus falando sobre a questão do inferno. Lá em Apocalipse nós vamos ouvir bastante sobre a questão do inferno. Olha, então, ter essa base e ir
cumprir essa missão e falar para o povo, olha, Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Mas nós vamos entender que nós temos um inimigo também na palavra, Satanás, seus demônios. Nós vamos entender também que há algo que dificulta muito o ser humano, o homem, essa ignorância que nós temos, que é a ausência de conhecimento. Precisamos aprofundar mais, precisamos ouvir uma coisa aqui, uma coisa ali, e ouvir a voz de Deus dentro de tudo isso, dizendo, ó filho, isso é meu, isso não é meu, isso foi eu quem falei, isso não foi eu que falei. Filho, olha, o que eu prometo eu cumpro. Então cuidado com as promessas que te é passada. Vê na minha palavra o que eu deixei escrito, por isso eu chamo de mandamento. Olha, que na verdade é testamento, o Novo Testamento. Mas tem o Testamento Antigo, né? Alguns chamam o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então nós vamos entender que chega um tempo, Cristo ainda chega no Velho Testamento. Muitas pessoas acham que o Novo Testamento começa após Jesus. Mas na verdade o Novo Testamento começa ainda no tempo de Jesus. Olha, não é depois que Jesus morre que agora nós vemos, agora é o Novo Testamento. Não, ele ainda ali, quando ele convoca os discípulos, ele disse, eu não vim para apagar a lei, eu vim para que ela fosse cumprida. Então ele veio para explicar sobre a questão da lei. O que agora seria com mais facilidade, mas com mais busca. Porque ele disse, olha, a lei mata. A lei mata. Toda a Bíblia, o Velho Testamento vai dizer assim, ó, toda alma que pecar morrerá. Velho Testamento. Mas nós vamos entender que em Cristo a graça, o favor. Ele disse, tá bom, então a lei mata, então eu morro no lugar desses homens e mulheres e crianças. Então agora Jesus chama sobre ele a condenação. E aí, pós a sua morte, a paga foi feita. Ele pagou com a sua própria vida. Então agora pertencemos a Jesus. O meu acerto é com Jesus. E agora então o que Jesus ensina? Nós vamos ver então ele ensinando os discípulos. Ele ensinando os discípulos que se tornam apóstolos, né? E nós vamos entender agora que então o nosso negócio é com Jesus. E a nossa missão já nos foi dada. Ele disse aqui, ele deu poder. A palavra do Senhor diz que Deus nos deu poder em nome de Jesus, através de Jesus, com a palavra de Jesus, Deus nos deu poder sobre demônios. E nos deu poder para curar enfermos. Nos deu poder. Algumas pessoas vão criticar, vão falar, e é isso, e é aquilo. Ei, busque a Deus, leia, sabe? E nem todos se tornarão exímios teólogos, homens, historiadores, aquela coisa toda, mas o Espírito que discerne todas as coisas vai falar com você, porque o amor de Deus é tão grande. Eu quero entrar nessa tese agora sobre o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que ele não se limita ao que o homem se limita. O homem põe muita coisa que ele interpreta e que ele acha é assim, e é isso, e é aquilo. E daqui a pouco ele está pregando morte ao povo, só morte. Sendo que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele disse, eu vim, pregue a mim, Jesus, dizendo, pregue a mim, pregue a vida, pregue a esperança, porque em Cristo há esperança. Em Cristo há esperança que no velho não havia. Mas quando o velho anuncia a vinda do Messias, já estava anunciando a misericórdia de Deus, já estava anunciando a esperança que estava por vir. E o Messias veio, e Cristo veio. A esperança daquela mulher no poço de Samaria, a samaritana. Olha, que o povo a condenava, porque mulher de muitos homens. Já 5 ela já havia tido, e aquele que ela estava não era dela. Então imagine você o problemão que aquela mulher tinha. Mas a lei não quer saber. Jesus quis saber. E Jesus veio para mudar.
Então, a lei é lei e pronto. É misericórdia? Sim, é misericórdia porque Jesus veio na lei. Ele veio e chamou sobre si. Agora, ele é a graça. É como se ele dissesse, olha, tudo que a lei lançou sobre você é verdade. É verdade. É a justiça do meu Pai. Então, eu quero assumir isso. Eu quero assumir, então, ao mal que era para você. Lá em Isaías 50, lá em Isaías 53, vai falar que sobre as pisaduras de Jesus, o castigo que foi sobre Jesus é o que nos trouxe a paz. Porque o castigo foi sobre ele. Tudo que era para mim e para você foi sobre Jesus. Jesus chamou para si. A pena que era para ser dada sobre minha vida, por eu ser pecador, sobre a sua vida, por você ser pecadora, olha, foi sobre Jesus. E agora, então, o meu negócio é com Jesus. Ele é o meu libertador. O meu libertador é Jesus. Quem me liberta dos pecados é Jesus. Quem curou-me, quem me libertou das enfermidades é Jesus. Então, entendendo tudo isso, eu quero falar do amor de Deus. Deus não perde batalha. Deus não nos criou para o inferno. Deus não nos criou para o inferno. Deus não nos criou para a perdição. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus não nos criou para todas essas coisas ruins que existem. Deus não nos criou para isso. Mas as nossas condutas, desde o início, desde a era dos tempos, desde o início, desde o começo, a nossa conduta nos conduz muitas vezes ao pecado. A nossa conduta nos conduz a essas complicações que temos. O homem adquiriu as enfermidades como? Através do pecado. O homem adquiriu as enfermidades, sim, e as deformidades de caráter. Nós vemos que logo no início, Caim mata Abel. Olha, o primeiro homicídio da Bíblia é em família. É irmão matando irmão. E por aí vai, uma infinidade de coisas. Então, o plano de Deus, que já tinha sido colocado em prática, já tinha sido colocado já em andamento, o plano de salvação, começa aí, quando chega nos profetas, começa a anunciar que Deus é justo, que Deus é bom. E nós vamos vendo aí a justiça de Deus acontecendo. Quando Deus fala lá com Caim, Caim, cadê teu irmão Abel? O que tenho eu com ele? Acaso sou eu responsável por ele? Sou eu tutor dele? E Deus diz, olha, o sangue dele clama. Deus já começa a sua justiça a partir do momento que o homem peca. Deus primeiro começa assim, expulsa eles do Éden, mata um animal para que eles possam se vestir. Começa por aí, o sacrifício. Começou o sacrifício. Através do pecado entrou o primeiro sacrifício. O animal teve que ser morto para vestir e tampar a nudez do homem. E por aí vai. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Voltando à questão do amor de Deus e as missões. A nossa missão. A minha missão hoje é pregar o Evangelho. Mas a minha missão maior é me tornar o Evangelho. O Evangelho, as pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Cristo e ver Deus na minha e na tua vida. E é através da atitude. Muitas vezes tem mais a ver com o suportar. Muitas vezes tem mais a ver com o dar do que com o receber. Eu falei por esses dias com pessoas sobre a questão do amor. O amor de Deus é um amor que dá. O amor de Deus fez com que ele nos formasse. E na narina daquela escultura de barro, ele soprou, ele deu o seu fôlego de vida. Aí o homem peca, acontece tudo que eu já falei aqui. Aí ele manda o teu filho, seu filho vem. Ó, ele deu o seu filho. E Deus amou o mundo de tal maneira, lá em João 3,16, que deu o seu filho. Deus amou o mundo. Ó, então vamos lá. O amor tem mais a ver com dar do que com receber. Mas nós queremos sempre receber. Aqueles que querem se sentir amado, pensa no receber. Não pensa muito em dar. É interessante que quando eu penso no colher, dificilmente eu penso no plantar. O plantar dá trabalho. Dá trabalho.
Plantar dá trabalho. Plantar amor no coração da minha família. Plantar amor no coração até dos meus inimigos. Imagine você, pessoas que te perseguem, pessoas que falam mal de você, mas você tem que tratar com amor. A Bíblia diz não pagar mal por mal, mas fazer o bem. Mas com o bem. Olha, como fazer o bem para aqueles que estão fazendo mal. Não é coisa fácil, mas essa faz parte da nossa missão como cristão. A missão dos cristãos é essa. Aí você fala, poxa, então eu tenho um monte de amigos e irmãos que falam assim, eu sou crente, mas não sou trouxa. Eu sou crente, mas não sou bobo. Até eu já usei essa frase. Você quer? Sai agora de você e entenda que Jesus era rei. Que Jesus é filho de Deus. Que Jesus era puro e reto, limpo. E ele então agora se põe no meu e no teu lugar. Ele se põe no lugar dos pecadores para morrer. Então espera aí. Jesus entrou no lugar do errado? Sim, para que o errado tivesse escape nele. Olha, ele comprou a minha briga e a tua. Só que você quer saber de uma coisa? Eu e você estávamos perdendo. O pecado corrói, o pecado consome, o pecado mata. Jesus chamou tudo isso para si. A Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo. Ele veio como homem, como eu e você, sujeito a falhas, sujeito às necessidades. Nós vemos que lá no deserto, quando ele é levado pelo Espírito, lá em Mateus 4, vai falar que ele foi levado. Ele teve fome, ele teve sede e ele foi tentado, mas em tudo ele venceu. Satanás tentou, fazendo com que quando a fome bateu, chegou aquela fome, e ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Por isso ele foi lá e perguntou, falou, transforma essa pedra em pão. Ou seja, Deus tem poder para transformar pedra em pão. Mas ele abriu mão. Ele abriu mão por aquele momento para nos mostrar que ele ia vencer a Satanás, aquele que venceu Adão lá no Éden. Aquele que derrotou Eva e Adão lá no Éden, agora Jesus já começa a mostrar para ele que não é bem por aí. Então Jesus derrota Satanás ali. Aí ele tenta por mais 2 vezes, aí ele põe ele no lugar mais alto, lá no pináculo da montanha lá, e falou assim, se prostrar diante de mim e me adorares, te dareis tudo isso, todos esses reinos e tal. Olha, e ele falou, somente ao nosso Deus, somente a Deus adorarei, Então ele foi fiel como homem, ele sofreu, ele passou fome, ele passou sede, ele passou, sabe? Então agora, essa é a nossa missão, passar por essas coisas, mas através de Jesus, passar por essas coisas como Jesus. É através de Jesus que eu olho para os meus inimigos e falo, assim como meu Pai, Jesus, perdoou os seus inimigos, eu preciso me esforçar e perdoar também. Assim como meu Pai venceu as tentações, eu com o poder de Jesus em mim hoje, com o Espírito Santo de Deus em mim hoje, e você também, vamos fazer a mesma coisa. Quando o pecado bater a porta, vamos falar para ele, olha, em nome de Jesus, eu te repreendo. Sabe, então não é coisa fácil, mas essa é a nossa missão. E vão olhar para mim e para você, como eu disse, e vão ver o exemplo, vão ver a presença de Deus, vão ver em mim e em você a imagem e semelhança de Deus. Porque vão olhar para Jesus e dizer, Jesus é bom. Vão olhar para você e dizer, esse homem é bom, essa mulher é boa. Sabe, são justos. Ó, esse irmão aqui é justo. Ó. E quando fala disso, toda a virtude que foi dada aos discípulos era de Deus. Toda virtude. No homem não havia coisa boa. Como eu disse, a Bíblia vai dizer também na palavra que todos pecaram e separados, destituídos, foram da glória de Deus. Nós não tínhamos mais a semelhança, sabe, de Adão antes do pecado. Porque o homem que mais se assemelha a Deus era Adão, antes do pecado.
Como eu disse, o pecado deforma, o pecado muda. Você já viu que uma pessoa quando peca, cai o semblante, ela fica desfigurada, ela fica diferente, a sua atitude é diferente, sua alegria já não tem mais, o seu rosto muda. Então, nós vamos perceber as coisas que o pecado traz. Mas enfim, eu quero dizer para você que aprendendo essas coisas, nós temos que seguir nossa missão e pregar para as pessoas. Só que hoje nós entendemos assim. Você sabia que tem cego que enxerga melhor que eu e você? Sabe por quê? Porque ele obedece. Você sabia que hoje tem homens paralíticos que não foram curados? Hoje, homens de Deus oraram e eles não andaram, não saíram da cadeira de roda, não abandonaram suas muletas, mas andam e fazem mais coisas que eu e você. Então, na verdade, hoje a paralisia tem mais a ver com o espiritual do que com o físico. E não é que Deus, entenda bem, não é que Deus não cura, Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua salvando. Ele, o mesmo Deus do começo, é hoje e será para todo sempre. Porém, hoje Ele está muito mais focado nas questões espiritual. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como? Espiritualmente falando. Já não ando mais na carne, porque a Bíblia diz o que lá em Romanos 8? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais na carne, mas que andam pelo Espírito, que vivem pelo Espírito. Então nós vamos entender que tem muito mais a ver com paralisia espiritual, com cegueira espiritual. Eu vi um cego pregar e eu achei interessante, porque ele, de tanto ouvir a palavra do Senhor, ele lembrava das coisas. E ele falou uma vez assim, olha, numa das suas pregações, ele disse, alguém disse, por que você não ora para que Deus te dê a visão? Ele diz, me diz uma coisa boa que tem aqui que não tenha no reino, porque eu prefiro ver as coisas do reino do que ver aqui. Mas se o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, quiser que eu veja aqui, que ele me dê a visão. Mas eu não vou perder meu tempo pedindo essa visão. Eu quero verdadeiramente ver o reino. Olha, se ele realmente tem essa fé, fala para mim, meu irmão. Fala para mim. O que eu e você pedimos? Estamos o tempo todo pedindo. Senhor, abre porta de emprego. Senhor, me cura aqui. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, isso. Senhor, aquilo. E como foi dito lá atrás, eu falei que o amor tem muito mais a ver com o dar do que com o receber. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Deus começou assim. Deu vida ao homem. Deu fôlego de vida. Deu salvação ao homem através de Jesus. Ofereceu-lhe vida eterna através de Jesus. Olha, e através do Espírito Santo, nós temos Consolador, nós temos aquele que nos ensina, que nos instrui em tudo. Ele nos explica. O Espírito Santo do Senhor é quem fala ao meu coração numa manhã de domingo. É o Espírito Santo do Senhor que me motiva a enfrentar mais uma semana de luta. É o Espírito Santo do Senhor. Muita gente vai dizer, para com isso. Muita gente está dizendo, você não é, você não presta, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Sabe por que eu não dou mais ouvido? Porque Deus permitiu que eu caísse nos meus próprios erros. Quando eu era o usuário de drogas, eu estava na rua e ninguém pôde me tirar de lá enquanto eu não decidi sair. Muitos foram os que tentaram, outros foram os que me abandonaram, que desistiram. Mas o Senhor, o tempo todo, estava lá. O Espírito Santo, o tempo todo, estava lá. E eu cheguei a uma conclusão, que valia a pena ouvir este Deus que tanto se preocupa comigo. Valia a pena ouvir este Deus que em momento nenhum disse, você merece ficar aí, você foi quem se colocou aí, você isso, você aquilo. Não, não, o tempo todo a voz que eu ouvia, filho, vem, filho, vem, filho, vem. Vinham pregar para mim, entregar no Mamitex, o povo de Deus, e dizia, irmão, você quer se internar? Não. Irmão, você já foi a alguma igreja? Sim. Irmão, quer voltar? Sim. Eles oravam por mim, sabe para onde eu voltava? Para as drogas. E Deus me manteve, porque se fosse vontade humana, eu já estaria morto. Até hoje,
Tem pessoas que falam muito mal de mim. E eu fico sabendo. Mas sabe o que me deixa feliz? Porque eu vejo que elas não sabem nada acerca de Jesus. Eu vejo que elas até pregam. Algumas até falam da palavra. Algumas pessoas até se vestem como cristão. Estão até dentro da igreja. Mas não conhecem o meu Jesus. Sabe por quê? Quem decide nunca é os outros. Sempre foi Deus. Quem decidiu criar o mundo foi Deus. Quem decide destruir o mundo é Deus. Quem criou os céus e inferno é Deus. Quem criou tudo que no mundo há é Deus. Quem tem mais autoridade para falar de qualquer assunto, de qualquer pessoa, de qualquer coisa, senão Deus? E o que ele diz? Ele diz a mim, diz a você: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Olha o que Deus diz: vinde a mim. Olha, e sabe o que mais que ele diz? Lá em João, como eu disse, 3,16, que Deus amou. Deus amou. Esses que falam mal de mim ou de você, será que tem amor? Eles tanto falam, mas a Bíblia também vai dizer que para o próprio Deus, um povo falava de boca que o amava, mas o coração estava longe. O próprio Deus disse: esse povo me louva de lábios, mas o coração está longe. Então imagine se fizeram isso com Deus, imagine comigo e com você. Tem gente que não vai perdoar você, tem gente que não vai amar você, mas eu quero te dizer que nenhuma dessas gentes, nenhuma dessas pessoas te colocará no céu, porque nenhuma delas te trouxe para a terra, nenhuma delas gerou você e nenhuma delas pode salvar você. Não há salvação nelas, a salvação está em Cristo, Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que nos criou. Esse tem autoridade, esse tem poder no que fala. Querido, eu, nos meus pensamentos ruins e errôneos do passado, eu abandonei família, eu abandonei esposa, eu abandonei minha mãe, eu me abandonei. Sabe aquele que me criou? Em nenhum momento, sabe aquele que te criou? Em nenhum momento te abandonou. E mesmo eu sabendo tão pouquinho, irmão, eu sei tão pouquinho da Bíblia, eu sei tão pouquinho de Deus, eu sei tão pouquinho da vida, eu sei tão pouquinho de mim, e não sei quase nada de você. E mesmo assim, ele não me abandonou, ele me chamou e confiou em mim essa missão da qual eu estou dizendo aqui. Que está escrito lá em Lucas capítulo 9, que vai dizer assim: e convocando-os de seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem, olha lá, enfermidades. Deus confiou em mim. Confiou em você, o seu melhor, confiou o seu amor, confiou o seu poder. E sabe por que eu digo? Porque acho que, se não me engano, está lá em Coríntios 13, que vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, sabe o que é amor? Amor não tem a ver com sentir, amor tem a ver com agir, tem a ver com decidir amar. Porque o mandamento é uma ordenança e fala sobre amor. O mandamento é uma ordem de Deus. Ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas. Dos 10 mandamentos, o restante se resume em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, com toda a sua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus primeiro, a mim segundo, ao próximo terceiro. Você entendeu? Porque quem não se ama também não pode amar o próximo. É necessário que aquele que quer dar tenha em si. Como que eu posso amar o outro se eu não tenho nem amor por mim? Vamos aprender com Deus, aprender a amá-lo sobre todas as coisas,
de todo o nosso entendimento, ou seja, conhecimento acerca de Deus e do seu amor, e com toda a força, ou seja, insistir em amar a Deus. Não é fácil, o tempo todo o dinheiro te chama, o tempo todo a necessidade te chama, o tempo todo as enfermidades te chamam. Sabe por quê? Porque pessoas querem poder, poder mandar, poder pisar, poder destruir, poder matar. As pessoas querem poder, e poder é de Deus, é de Deus. Olha, aquilo que Ele não te deu, não tome posse, porque não é teu, por direito. Aquele que tem direito vai cobrar. Está usando de poder, está usando de autoridade sem ter. A Bíblia vai dizer que aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Eu tomo atitudes, você toma atitude, nós tomamos algumas atitudes achando que somos Deus. Tem coisas que Deus não mandou falar e tem gente falando. Tem coisas que Deus não mandou fazer, tem gente fazendo. Tem gente achando que pode matar. Tem gente achando que pode condenar. E a palavra é quem diz que o advogado, primeiro, o cordeiro, aquele que tomou o meu e o teu lugar, é Cristo. O Consolador, o Espírito Santo, o juiz, Deus, que depois, na vinda de Jesus, quando Ele tomou o meu e o teu lugar, agora somos propriedades de Jesus, somos responsabilidades de Jesus. Todo ser humano, não é só os cristãos não, todo ser humano, não importa se está na religião A, na religião B, na religião C, pode estar onde tiver, estamos todos, sabe aonde? Enxertados na videira. A videira é Cristo. Cristo é a videira. Ele morreu por mim e por você. Agora, não há um só ser humano que vai passar pela morte, pelo juízo, tanto morto como vivo, se não passar por Jesus. A Bíblia diz porque o fim da lei é Cristo, para todos que nele crê. O fim da lei é Cristo. É com Ele que você vai se encontrar. A Bíblia diz que Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia diz que Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Deus vai separar trigo de joio. Pode lobo aí ficar disfarçado de ovelha, que você vai ser descoberto dia após dia. Sabe? A Bíblia diz que nem todos que falaram, Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Eu curei no teu nome, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A Bíblia diz que o Senhor vai dizer, aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Olha os cuidados que eu tenho que tomar. Mas eu estou falando de missão. A missão é essa. É falar para as pessoas. Eu fui trabalhar por esses dias e uma pessoa falou assim para mim assim, que eu podia beber, que eu estava perdendo tempo não bebendo e que eu podia trair minha mulher. Falou, você vai ficar com uma mulher só, meu? Tem um monte, é 7 para cada uma. Eu disse para ele assim, eu não faço porque não posso. Eu não faço porque eu não posso. Eu não faço porque eu tenho um Deus que me deu o necessário e eu estou satisfeito. Eu falei para ele, uma mulher basta. Aí eu comecei a entrar num assunto com ele. Eu falei, você acha que você cuida de alguém? E uma pessoa só, você acha que qualquer é dar arroz, feijão e basta? Você acha que você consegue amar 7 mulheres mesmo e satisfazer todas elas? Eu falei, você acha que você pode beber toda a cachaça do mundo e amanhã depois não adquirir uma doença, uma enfermidade? Você acha mesmo? E você acha que a liberdade é isso? É poder fazer aquilo que me destrói? Não, eu tenho liberdade para escolher o que é bom. E o que é bom é Deus. Ele diz para mim, não é que você não vai ter, filho, uma só, tá bom. Uma mulher só. Eu não preciso de 1000 casas também, porque uma só, tá bom. Mas quem tiver 1000 que alugue o resto. Mas eu quero dizer para você o seguinte, não corra atrás dessas coisas. E pronto, e saí caminhando. E aí ele parou de falar. Não ficou mais me insistindo mais. Não insistiu mais. Então imagine você resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7 vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo às vezes, infelizmente, toma a boca de algumas pessoas. O diabo, às vezes, toma a mente de algumas pessoas. Ele não pode ler pensamento, mas ele sugestiona. Ele sugestiona coisas, pensamentos, para você pensar, para você realizar situações dentro de você e ir contra os seus irmãos, e contra o próprio Deus.
E aí você já viu, né, o resultado. Então tem pessoas que se levantam contra a igreja, se levantam contra Deus, se levantam contra a família, se levantam contra pai, se levantam contra a mãe, se levantam contra filho. Ei, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Vamos ler a palavra e meditar nela. Vamos ficar tranquilos, sabe por quê? Deus ainda está agindo. Eu não preciso pagar de Deus, não, querer tomar o lugar de Deus. Eu preciso fazer isso aqui, ó, pregar o evangelho. Eu preciso ser o evangelho, praticar o evangelho. As pessoas precisam olhar para mim e ver o evangelho. E em você também. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, sabe? Não perca tempo com os perseguidores, porque os perseguidores sempre estarão atrás da igreja. A igreja estará sempre na frente. Os perseguidores estarão sempre atrás de você, mas você está na frente. Quando você para e começa a dar ouvido e começa a entrar nessas conversas, nessas brigas, nessas dissensões, divisões e tal, você parou e acabou se nivelando aos inimigos. Você parou. Então não pare. Deixe que fale. Deixe que fale. Ó, como eu voltando, quando falavam mal de mim, os que falavam mal de mim não me tiraram da rua, nem serviram como instrumento para o próprio Deus. Quem serviu como instrumento para o próprio Deus é quem ouviu. É quem ouviu. Ouviu o coração e disse, preciso ajudar. Sabe? E quem falou mal, vou julgar. Vou aproveitar agora que ele tá fraco, que ele está caído, e agora, olha. Então, meu irmão, minha irmã, pense nisso. Pense nisso. E eu estou muito feliz. Você está feliz porque ganhou muito dinheiro? Quem disse que dinheiro é a raiz da felicidade? Não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque quem ama o dinheiro, despreza você. Quem ama o dinheiro, despreza você. Sabe por quê? Porque não há lugar para outro amor, a não ser amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não disse, amai a Deus sobre todas as coisas e amai o teu dinheiro, que é melhor. Ele não disse nada disso. O que Deus colocou para mim e para você, amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Então pense nisso e se esforce. Não é coisa fácil não, sabe por quê? Perdoar os que me perseguem, perdoar os que falam mal de mim, é o que há de mais difícil para mim. Porque eu sou homem também, ainda estou num corpo físico, ainda estou num corpo carnal, não sou santo 100% como Cristo é. Eu não sou, mas eu estou nele, buscando, sabe, a perfeição. Sabe qual é a perfeição? A perfeição é quando você não é, e você imita, esforça em ser aquele ou igual àquele que é. Então esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te em ser como Jesus, esforça-te em fazer o que Jesus fez. Tem gente que fala mais bonito que você, tem gente que fala mais bonito que eu, tem gente que fala melhor da palavra do que eu e você, mas sabe aonde eles estão? No mesmo corpo. A Bíblia diz que nós somos um só corpo em Cristo. Todo mundo que está em Cristo acaba entrando no corpo. O corpo é de Cristo. Somos um só corpo em Cristo. E Ele é o cabeça. Somos membros uns dos outros. O que é membro? Essa mão ajuda essa. Elas juntas são mais fortes para levantar, para suportar, do que uma só. Assim são os membros que estão no corpo de Cristo. Nós unidos somos mais fortes. Então pense nessas coisas e se esforça em fazer. Porque não é fácil não, viu? Não é fácil. Você que tem alguém que te persegue, você sabe do que eu estou falando. Você que sabe de gente que está do seu lado, mas está falando mal de você. Mas está desejando mal para você. Não é fácil ter que sorrir para essas pessoas, ter que estender a mão. Mas é o que Jesus fez. Jesus fez. Por isso que aquela frase que fala lá no Velho Testamento, que fala assim, se te bater numa face, dê a outra. Sabe o que ele quer dizer? Seja longânimo em perdoar. Estão te odiando, perdoe. Estão te perseguindo, perdoe, ore por eles. A Bíblia diz lá no Velho Testamento, né?
Mas Jesus vem também dizendo assim, olha, eu peço, o velho vai dizer assim que os seus inimigos, que você tem que deixá-los para lá, que você tem que odiar, sei lá, que olho por olho, dente por dente, aquela coisa toda. Mas eu quero lembrar o que Jesus disse. Jesus disse, mas eu, porém, digo, orai pelos vossos inimigos. Orai por quem vos persegue. Ó, e sabe o que é orar? Não é essa oração, Senhor, mata ele. Senhor, mata ela. Não. Não é essa oração, não. A Bíblia também vai dizer que a ira do homem, a raiva do homem, não faz Deus operar. Não faz. Deus não opera segundo a minha raiva, a minha ira. Não. Muito pelo contrário. Ele é bom em todo o tempo. O tempo todo ele é bom. Então, é aquela oração. Senhor, abre os olhos dos meus inimigos para que eles possam ver. Para que eles possam enxergar e ver que eu não sou o inimigo. Que eles possam enxergar, Senhor, e saber que eu não sou o inimigo. E que nós ganhamos muito mais em sermos amigos e irmãos. E a Bíblia vai dizer também que há amigos que são mais chegados do que irmão. Tem amigos que vai ser mais do que alguém do sangue. Que vai ser mais leal, que vai te amar mais, que vai te ajudar mais. Olha que a Bíblia tem tanta coisa, meu irmão. Tá? Que se eu fosse falar aqui, e aí eu vou dizer para você o seguinte, sabe por que hoje eu estou bem e hoje eu estou assim? Mesmo sofrendo, estou sorrindo, estou cantando, estou orando, e nos mínimos detalhes Deus tem cuidado de mim. Não é que eu estou ganhando, não consigo pagar todas as contas no dia, na data, eu não consigo muita coisa, eu sou pequeno, sou fraco, porém o Senhor cuida de mim, o Senhor dá escape. O Senhor dá escape, aparece um trabalho aqui, um trabalho ali, um irmão aqui, uma irmã aqui. Olha, eu quero dizer para você que viver também na dispensação do Espírito Santo não é coisa fácil, sabe? Não é coisa fácil, mas é a melhor coisa, porque é que nem um filhinho. Imagine uma criança que chega no pai, pai, me dá um doce. Aí o pai diz assim, hoje não. Pai, me dá um doce. Não, você já almoçou? Não, pai, eu quero um doce. Não, você já almoçou? Não, pai, eu quero um doce. Pai, eu quero um doce. Tem aqueles irmãos que ficam orando, e eu também às vezes faço isso. Fico ali todo dia. Senhor, me abençoa. Senhor, faz isso. Senhor, abre porta. Senhor. Aí passa um dia, passa dois, passa um mês. E a porta se abre. Ou passa meses e a porta não abre. Às vezes no mesmo dia acontece. O que é isso? Ele é pai. Ele é Deus. Ele sabe a hora certa de fazer. Ele sabe quando tem que fazer e quando não tem que fazer. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final é de morte. Tem gente pedindo muito dinheiro aí para pisar nas pessoas. Porque você já ouviu aquele ditado? Quer conhecer alguém, dê poder a eles? Tem gente que não tinha nada e era humilde. Passou a ter alguma coisa? Se transformou. Então, muitos homens e mulheres são assim. Então o pai muitas vezes diz para aqueles que ele ama, não vou dar, porque eu sei que você vai se perder. Eu não vou dar, porque eu sei que eu vou te perder. Uma coisa é você se perder de Deus, outra coisa é Deus perder você. Quando Deus perde você, foi para o inferno. Agora, quando você se perde de Deus, ainda há esperança de no meio da caminhada você se encontrar e voltar para o Senhor. E aí, de novo, voltamos para aqueles que cumprem a missão do Senhor. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Você tem pouco? Entregue, divida o seu pouco. Só tem um pão? Parta no meio e divida com teu irmão. Fale da palavra. A palavra diz que é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. A palavra é Cristo. A Bíblia diz que ele é o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Jesus. Quando fala o Verbo era Deus, Jesus era, né? Se tornou carne. Está falando de Jesus. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Ou seja, o Filho, que é o Verbo, estava com Deus. E o Verbo era Deus no céu. E ele se fez homem, carne, corpo. Tudo isso para nos salvar. Então, ofereça para as pessoas o Verbo. Ofereça para as pessoas o pão, que é Jesus. O caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Primeiro temos que estar em Cristo
para ascendermos ao céu, para chegarmos aonde Deus está. Somente com Cristo. Ele morreu pela igreja. A igreja é do Senhor, a noiva é do Senhor. E na volta de Jesus, ele vai entrar ao céu juntamente com a noiva. E a noiva então conhecerá o Pai, Deus Todo-Poderoso. Olha, em nome de Jesus, eu adoro falar de Deus, mesmo sabendo tão pouco, mesmo sendo tão pequeno, é tão bom. Olha, hoje, estou aqui. Você acredita que na rua me negaram um copo com água? Num bar, parei num bar, pedi água, e o homem disse, acabou a água. Eu tentei usar banheiros na rua, está quebrado. Outras pessoas saindo do banheiro, ele abriu a torneira para lavar os copos. Ele disse para mim, não tem água. Ele me negou entrar no banheiro. Existem pessoas assim. As pessoas só podem dar o que elas têm. E elas só podem dar o que têm se Deus estiver com elas. Porque o dar é Deus. Como eu disse no começo, o amor tem mais a ver com dar do que com receber. Mas nós aqui na terra aprendemos que melhor é receber do que dar. Não é verdade. A Bíblia não mente. Deus deu ao homem o fôlego de vida, a própria vida. Jesus deu a sua própria vida quando o homem se perdeu. E continua assim. Agora, dizem para mim, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quando eu digo que sim, eu estou me dando ao Senhor. Essa é a maior prova de amor. É dar a minha vida ao meu Senhor. Porque primeiro, Ele nos amou. A Bíblia diz, Ele nos amou. Não foi vós que me amou. Eu vos amei primeiro. Não foi vós que me escolhestes a mim. Eu que vos quis escolher a vós e vos nomeei. Olha, meu irmão, minha irmã, pense nisso. Vamos aprender com Jesus. Jesus, o tempo todo, está dando. Jesus, o tempo todo, está se esvaziando dele mesmo para nós. E nós precisamos receber e aprender com ele a nos esvaziar de coisas boas para o outro. Para que ele possa continuar nos enchendo e nós nos esvaziando a ponto de todos os vasos, de todos os irmãos estarem cheios. Amém? Deus abençoe você. Tenha um bom domingo em nome de Jesus. Se tiver alguma palavra, fale. Se você não tiver, cale-se. Se não tem, se você tem, dê. Se você não tem, não dê. Peça a Deus. A Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus. Ele tem para dar. A Bíblia diz, pedir, pedir, e dá-se-vos-á. Deus vai dar. Deus vai te dar. Eu hoje estou aqui com a minha família, na minha casa. Glória a Deus. Mas nem sempre foi assim. Na maioria das vezes, eu estava na rua. Eu fiquei um bom tempo na rua. Sabe por quê? Porque já tive casa, não valorizei casa. Já tive família, não valorizei a família. Foi necessário perder para aprender a dar valor. Mas você, se você for inteligente, esperto, sábio, não precisa esperar perder. Aprenda com os que perderam. Aprenda com aqueles que estão falando, mas pautado na palavra. E cumpra a sua missão. Eu estou me esforçando para cumprir minha missão. Não é fácil, porque eu tenho que cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar dos amigos e, de preferência, se puder, ajudar os meus inimigos. Por incrível que pareça, não é coisa fácil. Orar por gente que está te perseguindo. Apesar que também fica difícil, né? Tem gente dando tapinha nas costas. Tem gente que está tão perto da gente, né? Fingindo que nos ama. Meu Deus. Mas vamos deixar isso para lá. E quando eu digo deixar para lá, eu estou dizendo entregar para Deus. Entregar para Deus. Deixa que Deus se encarrega. Porque o nosso Deus começou a obra em mim. Começou em você. E Ele vai aperfeiçoar. Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo domingo. Final de domingo, né? E o nosso iniciar de semana. Seja bem. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, ó Deus, por estar cheio. A palavra do Senhor vai dizer que a boca fala do que se está cheio o coração. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pelo meu coração estar cheio de amor pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu próximo, pela minha família e por mim também. Eu te agradeço, Senhor,
principalmente por esse amor que eu tenho ao Senhor, Pai. Por ter te achado, não, porque o Senhor me achou, Pai, e eu entendi que eu estava perdido. O Senhor me achou e eu entendi, Pai. Muito obrigado, Senhor. Senhor, abençoa todos esses que me ouvem, a todos esses, Pai, que vai iniciar essa semana. Abençoa, Pai querido Deus Santo, as suas casas, suas famílias. Abençoe, Pai, seus filhos, filhas, netos. Abençoa, Pai, toda a sua parentela. Senhor, nos ajuda, Pai. Não queremos nos perder do caminho. Nós queremos continuar no caminho, Pai. Mesmo sabendo tão pouco, mesmo tendo tão pouco, nós queremos continuar. Porque com o Senhor, Pai, mesmo quando erramos, o Senhor nos traz de volta. O Senhor nos ajuda a acertar. Por isso, meu Deus e meu Pai, abençoe a igreja. Abençoe, Pai querido Deus Santo, as famílias da igreja. Abençoa, Pai querido, os seus sacerdotes, os pastores, Pai, os presbíteros, Pai, os diáconos, os obreiros, Pai. Ah, Senhor, abençoe aquele que está chegando agora. Mas abençoe aquele que está há muito tempo na casa do Senhor. Abençoe, Pai, os que estão de pé e aqueles que em breve descerão à sepultura. Abençoa, Pai querido Deus Santo, os hospitais, os presídios. Abençoa, Pai querido Deus Santo, os presídios masculinos, femininos. Abençoe as casas de recuperações. Abençoa, Pai querido Deus Santo, o asilo, Pai. Sim, Pai querido Deus Santo. Sim, as casas de repouso. Abençoa, Pai querido Deus Santo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. O morador de área livre, o morador de rua, aquele que está sem casa, aquele que perdeu, aquele que está agora, Pai, errando, aquele que está, Pai querido Deus Santo, pecando. Pai querido, liberta-os, cura-os, salva-os. Pai, aqueles que estão presos a vícios, seja eles de que tipo for, em nome de Jesus. Pai, abençoa também, Pai, sim, os desprezados, aqueles que estão, Senhor, sendo marginalizados. Sim, Pai, cheio dos preconceitos. Abençoa, Pai querido, e liberta a lésbica, o homossexual, Pai querido Deus Santo. Sim, Pai, o homem violento, o homem sanguinário. Liberta, Pai, liberta em nome de Jesus. Mostra-lhes o caminho, que o Senhor possa se mostrar a eles e nos usar como exemplo para este povo. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos? Olha, eu confesso para vocês, viver não é fácil, mas é muito bom. Tem muita coisa aqui que não vai ter lá. Tem muita coisa lá que não se manifesta aqui. Então, desejo o reino, pois no reino tudo é bom. Mas para entrar no reino, precisa ir com Deus, com o Rei do reino. Sim, com Jesus. Aceite a Jesus. E quem já aceitou a Jesus, esteja sempre analisando a você mesmo, ao seu coração. Veja realmente se há em você alguma coisa que Deus não aceita, sabe? Porque há muitos momentos que a ira vem sobre nós. Há muitos momentos que as coisas ruins vêm sobre nós. E nós precisamos ter força para dizer não, sabe? Sentir raiva, ira, sentir desejo por uma coisa que não é lícita para nós. Olha, isso acontece, mas precisamos lutar contra as coisas que Deus abomina. E só podemos vencê-las com a força da palavra, com o poder que há na palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. E seja mais um participante, colaborador do reino dos céus. Seja mais um que pratique com força, sabe? Com esforço, sabe? E eu quero dizer para você, há muita gente na casa do Senhor e fora, achando que não pode nada. Você pode. Existem pessoas que precisam do teu abraço. Existem pessoas que precisam que você as ouça. Simplesmente, há tanta coisa boa no ser humano, vinda de Deus. Ofereça ao outro e receba daquele que te oferece também. Um abraço, um sorriso. Tem gente que nega sorriso, sabe? Coisas que não te custam. Mas se alguma coisa está te impedindo de sorrir e de abraçar, busque libertação em Deus. Busque cura em Deus. Sabe por quê? Sozinho, ninguém faz nada. Eu preciso das suas orações. Eu preciso da sua ajuda. Entenda isso, sabe? Hoje, eu não sei quem você viu. Eu não sei quem você vai ver.
Mas solta uma palavra, solta uma profecia, tenha uma boa semana, diga para essa pessoa, olha, e que Deus possa nos alcançar os ouvidos, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vá, para aqueles que não estão indo, vá para uma igreja mais perto de você. Se o teu pastor pecou contra você, perdoe-o. Porque a Bíblia diz que na mesma medida que eu meço, vão me medir também. Então, se ele pecou, perdoe, porque você também quer perdão. Olha, se você está chateado, parou de ir para a igreja por algum motivo, eu quero te dizer que o único motivo que me leva para a igreja é Jesus. Então, o único motivo que pode me tirar da igreja tem que ser Jesus. E Jesus não vai me tirar da igreja para ficar perdido. Então, pense nisso. Se alguma coisa aconteceu na igreja, no corpo, e te chateou, perdoe, mas volte. Sabe por quê? O filho que não está na casa, na hora do almoço, não come. Na hora da janta, não come. Na hora de dormir, não dorme. Sabe o que significa isso? O filho que não está na casa, onde Deus colocou, está em perturbação, está passando fome. Tem gente que está se enganando, remoendo o mesmo alimento, ruminando aquilo que já aprendeu na casa do Senhor. Tem coisa nova para você. Jeremias vai dizer no livro de Jeremias, olha, vai dizer, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes ou não conheces. Olha, Deus está dizendo que tem coisa nova para você, mas é na igreja, é no altar, é na palavra. Quem está fora, ora pouco. Quem está fora, lê pouco, medita pouco. Quem está dentro, na hora de comer, come. Na hora de beber, bebe. Na hora de louvar, louva. Na hora de adorar, adora. Na hora de clamar, clama. Olha, eu acho difícil demais ficar fora da presença. Porque aonde Deus está, é que nós devemos estar. E Ele está na igreja. Deus está na igreja. Tem gente que vai dizer só na igreja. Não, Ele está em toda parte. Os olhos dele estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Mas eu quero dizer para você, a vontade dele acontece debaixo da cobertura da igreja. Ele vai vir buscar a igreja. É a igreja. A igreja não é o templo. A igreja não é um só. A igreja é o corpo, tá bom? Eu e você somos membros. Um membro fora do corpo, a Bíblia vai dizer, lá em João 15, olha, o ramo fora da videira não pode produzir fruto. Não produz fruto de si mesmo. Tem que estar ligado na videira, tem que estar enxertado na videira. Tem que estar na igreja assim, tá bom? Eu não sei porque eu acabei falando isso, mas se você estiver fora, volte. E se você que está dentro, saber e conhecer alguém que está fora, continua fazendo a missão. Continua demonstrando que você é Cristo. Pequeno Cristo. Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, o que Paulo queria dizer? Olha, minhas atitudes são pautadas na palavra, são pautadas na vontade de Deus. E Deus é bom em todo o tempo. O tempo todo, Ele é bom. Vamos nos esforçar para ser bom de vez em quando? Não, o tempo todo. Vamos nos esforçar, tá bom? Ó, e a Bíblia diz que tudo que sobrevém sobre nós, ó, tudo que sobrevém sobre nós, sabe? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida em Cristo Jesus. Porque lá em Romanos 8:28 vai dizer que todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Eu aprendo com o bem, eu aprendo com o mal, eu aprendo com o bom crente, eu aprendo com o mau crente, eu aprendo com a luz, eu aprendo com as trevas, eu aprendo com os erros dos outros, eu aprendo com os meus erros, eu aprendo quando eu ganho, mas eu aprendo quando eu perco também. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Bom domingo.